Nossa reunião hoje, ela tem um tema bastante interessante, né? Então nós veremos a melhor forma de adorar a Jeová, né? Na leitura da semana vimos bons exemplos, como fazer a adoração de uma forma que agrade a Jeová e o que não fazer para não desagradar a Jeová também. Nós também veremos boas sugestões de como trabalhar no campo, ter boas palestras, fazer uma boa leitura. Estudaremos como ajudar pessoas que estão sozinhas na verdade a progredirem, e se está sozinho, como progredir e o que fazer. Então com certeza será uma reunião bastante proveitosa. E o estudo bíblico de congregação ainda nos trará o tema como se está na hora de ser batizado. Assuntos oportunos. Para iniciar a nossa reunião de hoje, então, iniciaremos Tesouros da Palavra de Deus, e a primeira parte tem o tema: Você pode servir a Jeová mesmo sem o exemplo de seus pais. Ouçamos o irmão Carlos. Em nossos dias, irmãos, mesmo sem enfrentar tantas dificuldades, alguns acham que têm o direito de ficar furiosos com Jeová. Outros ficam decepcionados com a organização visível dele. Ainda outros acreditam que sua vida tem tudo a ver com o ditado: filho de peixe, peixinho é. Acham que estão condenados a ter uma vida infeliz ou a repetir os erros dos pais só porque foram criados num ambiente ruim. Será que eles têm razão? De jeito nenhum. A vida de Ezequias mostra isso. E vamos considerar com vocês quem era Ezequias e como que ele não deixou que a má conduta do seu pai influenciasse a sua vida, né? O pai de Ezequias, o rei Acás, fez coisas horríveis. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de 2 dos Crônicas, no capítulo 28 e o versículo 1, e veja o que está acontecendo ali. 2 dos Crônicas 28, versículo 1. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era certo aos olhos de Jeová, como Davi, seu antepassado, tinha feito. Então aprendemos aqui que Acás não andou nos caminhos de Jeová, né? Ezequias nasceu então numa nação dedicada a Jeová, como sabemos. Lamentavelmente, nem todos os israelitas eram fiéis na adoração pura prestada a Jeová. Para os irmãos terem uma ideia, o próprio pai de Ezequias, o rei Acabe, ou melhor, Acás, né? É um exemplo desta infidelidade com relação à adoração pura. O rei Acás, irmãos, era um homem mau e fez a nação de Israel nos seus dias adorar, melhor, a nação de Judá, adorar outros deuses. Acás, ele não respeitou nem mesmo o templo de Jeová que estava ali em Jerusalém. Em vista deste cenário, pode-se dizer que a infância de Ezequias não foi nada fácil. Para os irmãos terem uma ideia, diante daquela situação que Ezequias estava então passando, alguns dos seus irmãos, vejam o que aconteceu com ele, que nós podemos observar no relato aqui, ainda do 2 Crônicas 28, versículo 3, veja que o pai dele, Acás, fez com seus irmãos. 2 dos Crônicas 28, 3. Também fez fumaça sacrificial no vale dos filhos de Enom, queimou seus filhos no fogo, imitando as práticas detestáveis das nações que Jeová tinha expulsado de diante dos israelitas. Então veja, Ezequias teve seus irmãos mortos, oferecidos em sacrifícios ao Deus falso. Era algo pesado para um jovem ali então, né? Felizmente, irmãos, Ezequias, ele escolheu servir a Jeová, apesar do mau exemplo do seu pai. E isso é um exemplo também para os jovens hoje meditar e pensar, né? Observe então o que ele fez agora no capítulo 29, de 2 dos Crônicas, versículos de 1 ao 3.
Então, 29, de 2 dos Crônicas, versículos de 1 ao 3. Veja o que nos diz ali. Ezequias tornou-se rei aos 25 anos de idade e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abias, filha de Zacarias. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado, tinha feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa de Jeová e as consertou. Então veja que já de início ele já tomou algumas medidas em favor da adoração pura. Consertou a casa de Jeová. E esse é um exemplo do jovem que não deixou o proceder mal do seu pai influenciar a sua vida. Né? Ezequias poderia, irmãos, muito bem ter se tornado uma pessoa amarga, revoltada com o próprio Deus, pelo exemplo do seu pai. Mas ele foi fiel a Jeová e se tornou um dos melhores reis de Judá. É verdade que o pai dele era uma péssima influência e foi um dos piores reis daquela nação. Mas Ezequias escolheu de se deixar influenciar por pessoas boas como os profetas Isaías, Miqueias e Oséias. Podemos imaginar então Ezequias pensativos, refletindo nas palavras inspiradas desses homens fiéis. E aqui há um parênteses, né, dos jovens hoje que estão em lares divididos, procurar sempre estar ou pedindo conselho para pessoas maduras, de como direcionar a sua vida, como fez aqui Ezequias, e por isso ele foi bem sucedido. Isso o ajudava então a aceitar de coração os conselhos que vinham e correções que vinham do próprio Jeová para ele. Ele também decidiu corrigir as coisas horríveis que seu pai tinha feito. Com muito zelo e apreço, ele limpou o templo, fez sacrifícios pelos pecados do povo e destruiu os ídolos falsos que existiam ali. Ezequias, então, ele incentivou outros a não deixar que a infidelidade dos pais o impedisse de servir ao nosso Pai Celestial Jeová. Observe, então, o que ele fez. Qual foi o incentivo aqui agora, no capítulo 29 ainda, agora os versículos de 4 a 6, que é um exemplo para todos nós, né? Então ele convocou o sacerdote e os levitas e reuniu na praça ao leste. Ele lhes disse: escutem-me, levitas, agora santifiquem a si mesmo e santifiquem a casa de Jeová, os deuses dos seus antepassados, e retirem do lugar santo o que é impuro, pois os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos de Jeová, nosso Deus. Eles o abandonaram, desviaram o rosto do tabernáculo de Jeová e lhe deram as costas. Vejam que ele usou então os levitas para que eles, ordenou que eles fizessem uma limpeza ali na casa de Jeová e tirasse coisas impuras, né? Tal era o zelo desse jovem, né, que se tornou então leal a Jeová. Eu gostaria então nesse momento que os irmãos do áudio e vídeo colocassem uma imagem para nós que consta na nossa apostila, para nós meditarmos nesse assunto. Veja que interessante, irmãos. Se você for ver à esquerda na imagem, né, você vê esse jovem preparando o estudo da revista Sentinela, né? E lá no fundo, a mãe dele e a irmãzinha dele não estão fazendo nada disso. Isso evidencia que elas não são adoradoras de Jeová, né? Mas ele está ali focado, tá vendo? E depois no lado direito ali, os irmãos estão vendo ele já na reunião, né? Aí ele está todo feliz, dando o seu comentário, né? Entendeu? Então, entendeu? Ele não está deixando que aquela má influência da família influencie a vida dele como cristão. E isto é o exemplo para todos vocês que são jovens, de mirar nesse exemplo desse jovem aí e no exemplo do jovem Ezequias. Assim, irmãos, pergunte-se: como eu posso, você que é adulto, encorajar os jovens que servem a Jeová sem o apoio dos pais? Pense nisso. Em vista do exemplo de Ezequias, então, você jovem, seja determinado a continuar a servir a Jeová, mesmo sem ter
o exemplo dos seus pais. Muito obrigado, irmão Carlos, por conduzir também essa parte. Agora nós teremos as joias espirituais da leitura da semana e todos os irmãos estão convidados a dar os seus comentários com os destaques da leitura, dando comentários de até 30 segundos. Assim daremos oportunidade para mais irmãos comentarem e destacarem suas joias também. Acompanhamos essa parte com o irmão Reinaldo. Por gentileza, abram a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 29 e o versículo 25. E um candidato ou candidata, por gentileza, para nós. A esposa do irmão Zacarias, por favor. A esposa do... Isso, por favor. Nesse meio tempo, ele tinha colocado os levitas nas suas posições na casa de Jeová, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas, de acordo com as ordens de Davi, de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, pois essas ordens tinham sido dadas por Jeová por meio dos seus profetas. Ótimo, obrigado. Hein? E desculpe o lapso. O que aprendemos aí do exemplo de Natã em aceitar a correção de Jeová? O que nós aprendemos aí? Irmã Sinira? Então eu aprendi que nem sempre aquilo que pensamos é o pensamento de Jeová. E Natã, ele foi humilde, ele não só aceitou fazer a vontade de Jeová, como também cooperou com Jeová. Então, um excelente exemplo para nós imitarmos, caso sejamos corrigidos por Jeová. A humildade de Natã permitiu que ele continuasse sendo usado por Jeová. E nós também, se formos humildes ao sermos corrigidos, nós também podemos sempre ter o favor e a proteção de Jeová em tudo aquilo que nós fizermos. Ótimo. Mais uma outra observação que queiram tecer a respeito do texto? Bem, sendo assim, o que nós podemos tirar de joias espirituais aqui, concernente à pessoa de Jeová, a nossa pregação e um outro assunto que os irmãos acharam interessante? Irmã Laís? Mascarenha? Em 2 Crônicas 28:3, lá fala de uma das práticas detestáveis para Jeová, que era queimar as pessoas no fogo. Isso mostra como o conceito de um inferno seria detestável para Jeová e também nos ajuda a entender que ele nunca mandaria pessoas para um castigo eterno no fogo. Ótimo, né? Muito bem. A irmã é Thaís, hein? No capítulo 29, versículos 16 ao 18, nós vemos o grande zelo de Ezequias pela adoração de Jeová. E o relato mostra que já no primeiro mês de seu reinado, ele encarregou os sacerdotes levitas a limpar e a fazer os devidos reparos na casa de Deus, finalizando tudo que era necessário em apenas 16 dias. Então, esse forte empenho do rei Ezequias nos faz lembrar os serviços de manutenção e reparos que permitem que os nossos locais de reunião reflitam a nossa zelosa adoração a Jeová. Então, é muito apropriado que imitemos esse ótimo exemplo por nos colocar à disposição nesses projetos teocráticos, bem como zelar pelo cuidado e limpeza pela casa de Jeová. Ótimo. Aliás, é essencial isso, né? Irmão Mário? O capítulo 29, versículo 11... Ezequias, dirigindo-se ao povo, diz que não é hora de ser negligente, ou conforme diz a nota, não é hora de descansar. Isso se aplica bem aos nossos dias, né? Também não estamos numa hora de descansar ou de ser negligente com as atividades espirituais. Então, quem puder ser pioneiro, quem puder eventualmente ser pioneiro auxiliar ou se envolver em outros projetos teocráticos, essa é a hora, né? A hora de descansar ainda está bem lá na frente. Isso, então não é hora de termos o travesseiro, né? Como o nosso Senhor Jesus, né? Reconheceu a época. Irmã? Também, segundo Crônicas 29:3,
vemos que, embora Acas ele não tenha reconhecido e nem se beneficiado da disciplina de Jeová, o seu filho Ezequias se beneficiou. Logo no seu primeiro ano de reinado, ele restaurou a adoração pura de Jeová. E durante o seu reinado, houve a destruição de utensílios da adoração falsa, e aqui mostra como a disciplina ela é realmente uma demonstração do amor de Jeová. E quando a gente obedece e respeita, né, nós somos bem-sucedidos. Ótimo. Irmão Sérgio? Todas as ofertas queimadas, oferta de bebida que o povo havia feito, foi uma expressão de gratidão, porque no versículo 36 do 29 diz que Jeová, Deus, tinha feito por eles, né, pelo povo. Eles se sentiram gratos por isso. Quando também meditamos, né, em tudo que Jeová faz por nós, e ainda fará, também temos muitos motivos para continuar dando o nosso melhor para Ele. Isso. Então é só reavivar nossas memórias, né, para lembrar os grandes favores de Jeová no decurso de nossas vidas até hoje, né? A irmã, esposa do irmão Wagner. No capítulo 28, versículo do 1 ao 4, mostra que quando os israelitas eles trocaram a Jeová por deuses falsos, começou a ter muito sofrimento tanto para eles como para suas famílias, né? Então a lição que tiramos disso é que muitas vezes quando as pessoas não servem a Jeová, não seguem as leis dele, acaba fazendo outras pessoas sofrer. Mas isso não é culpa de Jeová. Na verdade, ele nos ama e sabe quando a gente sofre injustiça e promete que no tempo certo vai resolvê-las. Isso, que alento, né? Ufa, graças, né? Ao casal aí mais recente do salão, por favor, eu não sei o nome. Isso, por favor. Alan, eu achei interessante no relato de 2 Crônicas 29, do 3 ao 5, onde começa a falar sobre o início do reinado de Ezequias. Se meditarmos nas intenções dele em tudo o que ele fez, nós podemos ver que ele tinha muito zelo por Jeová e pela adoração pura. Ele não só restaurou a casa de Jeová e a adoração verdadeira, mas também ajudou a purificar o povo em sentido espiritual, para que eles voltassem a ter o favor de Jeová. Então, qual é o exemplo que Ezequias deixa para nós? Que nós devemos nos esforçar em imitar o seu exemplo, por manter o zelo pelas coisas de Jeová sempre aceso em nosso coração e também sempre por estarmos limpos em sentido espiritual. Somente assim Jeová irá continuar nos abençoando hoje e sempre. Ótimo, muito bem. Aqui, a irmã. Isso. Primeira, mãe. Segundo Crônicas 28, 24 a 25, fala que, no entanto, Acas virou as costas para Jeová e recorreu aos deuses das nações em busca de segurança. O resultado foi desastroso para Judá. Aprendemos com esse relato da Bíblia que hoje em dia, como no passado, andar nos caminhos de Jeová exige de nós lealdade e a determinação de servir só a Ele, confiança e plena fé que suas promessas serão cumpridas no futuro próximo. E que a infidelidade a Jeová só leva a calamidades. Isso. A irmã Ana também quer comentar, por favor. Segundo a Crônicas 29, 36, o que me chamou a atenção foi o fato de que Ezequias ele reconheceu a bem-sucedida restauração da casa de Jeová, foi bênção de Jeová. Ele não quis a glória para si, não chamou a atenção para os seus atos. Então isso me ensina que quando numa revisita ou no campo, qualquer outra atividade que formos bem-sucedidos, devemos sempre lembrar de que a glória é de Jeová e agradecê-lo. Ótimo. Isso, irmã aí, isso. Jeová queria punir Judá por causa de sua infidelidade espiritual. Então ele deixou que Israel invadisse Judá. Mas quando Israel passou do limite, Jeová mandou que aquela correção parasse ali, né? Ele não deixou que Israel levasse cativo mais de 200 mil israelitas. Então, ou judeus, perdão. Então a lição que eu aprendo disso é que Jeová ele sempre usa o amor dele e a justiça de forma equilibrada. E ele nunca se excede na hora de nos disciplinar. Isso. Lá atrás, a irmã. É Laís, né? Isso.
Isso é amanhã, né? Só lembro depois, um retardo, né? Que existe, né? Automaticamente, né? No capítulo 28, fala que Acais ele recorreu ao rei da Síria, né? Buscando a proteção e ajuda dele. E de início deu certo, mas depois no versículo 20 fala que o rei da Síria veio contra ele e lhe causou aflição. E é exatamente isso que o mundo faz. As pessoas começam a recorrer ao mundo em busca de ajuda e é só uma ilusão, né? Mas aqueles que recorrem a Jeová e que confiam em Jeová são bem-sucedidos para sempre. Ótimo. Para sempre. Então vamos continuar com as nossas buscas constantes das joias espirituais. Obrigado, portanto, viu, irmão? Muito obrigado, irmão Reinaldo, pela condução das joias. E agora nós teremos a parte dos estudantes, e assim convidamos aqueles que têm parte na sala B para já se dirigirem para lá. O irmão Luiz os aguarda. Aqui no salão principal nós iniciaremos com a leitura designada, a leitura de 2 Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 11, e quem está designado para hoje é o nosso irmão Ian. Então ouçamos a leitura do irmão. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era certo aos olhos de Jeová, como Davi, seu antepassado, tinha feito. Em vez disso, ele andou no caminho dos reis de Israel, e até mesmo fez estátuas de metal dos Baalins. Também fez fumaça sacrificial no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, imitando as práticas detestáveis das nações que Jeová tinha expulsado de diante dos israelitas. Além disso, oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, Jeová seu Deus entregou-o nas mãos do rei da Síria, de modo que eles o derrotaram e levaram um grande número de cativos a Damasco. Ele também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que o atingiu com uma grande matança. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000 homens, todos valentes porque tinham abandonado a Jeová, o Deus dos seus antepassados. E Zicre, um guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Azricão, o encarregado do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Além disso, os israelitas levaram dentre os seus irmãos 200.000 cativos, mulheres, filhos e filhas. Também tomaram grande quantidade de despojo e o levaram a Samaria. Mas um profeta de Jeová, chamado Oded, estava lá. Ele saiu ao encontro do exército que estava chegando a Samaria e lhes disse: Vejam, Jeová, o Deus dos seus antepassados, estava irado com Judá. Foi por isso que os entregou nas suas mãos. Mas vocês os mataram com uma fúria que chegou aos céus. E agora vocês pretendem fazer do povo de Jeová e de Jerusalém seus servos e servas. Mas será que vocês também não são culpados diante de Jeová, seu Deus? Agora, escutem-me e devolvam os cativos que vocês tomaram dos seus irmãos, pois a ira ardente de Jeová está contra vocês. Muito obrigado, Ian, pela excelente leitura. Conseguimos usufruir desse trecho ainda mais com a sua ajuda, né? O irmão estava designado também o ponto 10 da brochura Melhore. Esse ponto ele fala sobre mudar o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação, né? Ou durante a leitura. O irmão fez isso muito bem. Às vezes queremos até dar um ritmo que não existe no texto, e o irmão mostrou como não fazer isso, né? Porque era um texto que exigia bastante pontuação e inclusive exigiu ali alguns pontos de destaque, perguntas. O irmão fez isso muito bem e nos ajudou a pegar bem o ponto. Obrigado por sua participação. Agora nós passaremos para a segunda parte da nossa reunião, que é Faça Seu Melhor no Ministério. Então vimos agora como fazer uma boa leitura, né, para um orador, e agora nós veremos como iniciar uma conversa. Para isso, nós vamos convidar e vamos ouvir a irmã Márcia junto com a irmã Miriam. Temos atenção. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Mas, olha, me desculpa, eu já estou de saída. Eu super te entendo. Esses dias parece que as horas estão diminuindo, né? A gente sempre tem muito o que fazer num dia curto. Mas, se você me permitir, eu prometo ser bem breve. Então, tá bom, pode falar.
Eu estou conversando com as pessoas hoje a respeito da Bíblia. O que elas acham da Bíblia? Muitas pessoas acham que é um livro antigo, outros acham que é um livro de histórias. Eu me chamo Márcia, como é o seu nome? Miriam. Muito prazer. Miriam, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Bem, para mim a Bíblia realmente é um livro que foi escrito há muito tempo atrás e que foi muito útil para os seus dias. Mas hoje eu acho que não é um livro tão fácil de se entender e também acho que ele não é um livro assim muito útil para nós, mas deve ser respeitado. Miriam, agradeço sua opinião. Estou aqui, olha, com esse texto aberto e vou ler para você. Esse texto de Romanos 15:4, ele traz 4 pontos que você falou que a Bíblia foi útil, né? Antigamente. Esse texto traz 4 pontos que mostram que a Bíblia pode ser útil para nós hoje. Vamos ver o que diz? Diz assim: pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras tivéssemos esperança. Você conseguiu notar, Miriam, as 4 formas de como a Bíblia pode nos ajudar hoje? Deixa eu ver. Instrução, perseverança, consolo e esperança. Concorda, Miriam, que nós precisamos dessa ajuda hoje em dia? Concordo muito com isso. Acho que certamente precisamos. Olha, que tal você escolher uma dessas aqui? Qual mais chamou a atenção dessas 4? Olha, para mim hoje, com certeza é esperança. Eu acho que tem tudo a ver com o que estamos passando e eu também. Então vamos fazer assim. Vamos combinar um dia e horário conveniente para você e eu te mostro na Bíblia um texto que fala o que a Bíblia nos reserva para o futuro, qual a esperança que ela nos dá? Pode ser. Muito obrigado, irmã Márcia, também a irmã Miriam. Foi excelente ver como iniciar uma boa conversa. A irmã Márcia também fez um bom uso do ponto 4, que estava designado da brochura Melhore, que é prepare a pessoa para entender o texto, né? Então, com uma boa pergunta, uma boa conversa, até aquele morador que está com um pouquinho de pressa, dá para dar uma atenção, né? Ele consegue dar atenção, e a irmã conseguiu mostrar para o morador a importância do texto bíblico, né? Por que você estava lendo aquele texto? E a moradora pôde, então, absorver ou usufruir daquilo que havia preparado. Nos mostrou que é muito importante estar preparado já na primeira conversa. Muito obrigado, irmãs, pela ajuda com essa parte. Agora, nós temos a segunda parte. Fizemos a primeira visita, agora veremos uma revisita. E quem está designada é a irmã Roberta, junto com a irmã Letícia. Vamos dar atenção a elas. Obrigada, Letícia, por me convidar para entrar. Como é que você passou a semana? Eu passei bem. Que bom. Sabe, quando eu estava aqui, a caminho da sua casa, vim lembrando sobre a nossa conversa da semana passada, né? Você disse que possui a Bíblia em casa já desde pequena, né? Que nunca teve muito contato com ela, apesar de tê-la sempre à mão. E eu lembro também que você falou que respeita, acredita, mas que não sabe nada sobre ela. É verdade. Quando você leu na Bíblia para mim que a Bíblia dá consolo e esperança, eu fiquei bem curiosa. Letícia, isso que me fez voltar aqui, né, para falar exatamente sobre essa esperança, né? É muito elogiável você, jovem assim, Letícia, já falar que ficou curiosa sobre um assunto espiritual. Isso mostra que você, mesmo não conhecendo a Bíblia, você valoriza o que ela diz, né, e quis saber mais sobre ela. Eu trouxe um texto para ler hoje para nós aqui, Letícia, falando justamente sobre a continuação desse assunto que nós tivemos na semana passada. Eu gostaria de ler para você, acompanhe comigo aqui, o texto de Apocalipse 21, 3 e 4. Diz assim: então ouvi uma voz alta do trono dizer: veja, a tenda de Deus está com a humanidade, ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Note aqui, Letícia, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Puxa, que lindo isso, Roberta. Eu realmente achava que a Bíblia era só um livro de histórias. Não sabia sobre ela dar esperança. Dá sim, Letícia. Nós acabamos de ver aqui na Bíblia
que não só, né, não existirá mais o sofrimento, nem tristeza, nem coisas ruins, né, e que virão dias melhores. Sabe, Letícia, eu também precisei de ajuda para entender melhor as promessas da Bíblia, para conhecer, né, essas maravilhosas e reais promessas para o nosso futuro. O que você acha que te ajudaria, por exemplo, a entender melhor a Bíblia? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Né? Do mesmo jeito que nós precisamos de ajuda, você pode ser ajudada também, Letícia. Eu trago comigo essa brochura. Seja feliz para sempre, comece a aprender sobre a Bíblia. Eu vou deixar ela para você. Obrigada, esse parece ser um bom começo mesmo. Com certeza é um bom começo. Na semana que vem eu volto, Letícia, para ler com você essa primeira lição, ó, como a Bíblia pode ajudar você, né? Com toda essa vontade que você tem de aprender, eu acredito que seja um bom início para a gente. O que você acha? Obrigada, eu vou esperar ansiosa. Muito obrigado, irmã Roberta, também irmã Letícia, pela excelente demonstração de como conduzir uma revisita. A irmã Roberta também fez um bom uso ali da conversa sobre a Bíblia, né? E também do ponto designado da brochura Melhore, o ponto 19, que é toque o coração das pessoas, né? Então a irmã Roberta não tentou defender a Bíblia com suas próprias palavras, colocando às vezes muita força, né? Para que o morador tenha aquilo que nós sentimos, né? Às vezes a gente se engana, a gente tenta colocar isso no morador, mas não funciona. A irmã Roberta mostrou como a gente não errar nesse ponto, né? E a sua moradora gostou bastante, né? De entender o texto, entender o porquê daquela leitura, também entendeu como adquirir ainda mais conhecimento. Foi muito bom, irmã. Obrigado por sua participação. Agora nós teremos o próximo passo da revisita, que é o estudo bíblico. E para isso nós ouviremos as irmãs Natálias, né? A irmã Natália Gomes, junto com a irmã Natália Zacarias. Ouçamos elas. Bem, o tema do nosso estudo de hoje é Conheça as reuniões das testemunhas de Jeová. Bem, Nath, lá no tempo dos apóstolos de Jesus, os cristãos sempre se reuniam para adorar a Jeová. E eles deixaram um modelo para nós. Vamos ver como eram essas reuniões? Aqui em Colossenses, capítulo 3, o versículo 16. Você pode ler para nós? Sim, diz assim: que a palavra do Cristo resida em vocês ricamente com toda a sabedoria. Continuem ensinando e encorajando uns aos outros com salmos, louvores a Deus e cânticos espirituais cantados com gratidão. Continuem cantando no coração a Jeová. Obrigada. Bem, agora depois da leitura, lá no tempo dos apóstolos, como os cristãos adoravam a Jeová? Então, eles ensinavam, né, e encorajavam uns aos outros com salmos. Ou seja, eles usavam a Bíblia e também cantavam cânticos. É isso mesmo. E hoje também as testemunhas de Jeová sempre se reúnem para adorar a Deus. Esse vídeo, o que acontece em um salão do reino, ele explica mais sobre como são essas reuniões. Vamos assistir? Que coisas no salão do reino são parecidas com o que você leu aqui em Colossenses 3,16? Olha, no vídeo mostrou que no salão do reino acontecem palestras baseadas na Bíblia, né? E essas reuniões começam e terminam com cânticos. Muito bem. E as imagens do livro também nos dão uma boa visão do que acontece durante, antes e depois de uma reunião. O que você está vendo que está acontecendo aqui no ponto A da imagem? Eu vejo um homem no palco e ele está falando de frente para as pessoas, né, para assistência. Isso, então durante as nossas reuniões, nós poderemos ver discursos, demonstrações, vídeos que ocorrerão ali. E as reuniões, elas sempre começam e terminam com cântico e oração. E no ponto B? Então, aqui tem um homem segurando um microfone para uma mulher que está na assistência comentando alguma coisa. Então, isso mostra que em algumas partes da reunião, as pessoas podem participar se elas quiserem. E o que você percebe acontecendo aqui no ponto C? Tem algumas pessoas conversando, né? Dá para ver que tem um senhor idoso, um homem, uma mulher que está até mesmo segurando um bebezinho. Exato. Então, todos são bem-vindos nas nossas reuniões. Homens, mulheres, idosos, até mesmo as criancinhas. Por fim, o que nós observamos aqui no ponto D?
tem um senhor entrando no salão do reino e um homem que o está recepcionando. Sim, isso nos mostra que nas reuniões das testemunhas de Jeová, ninguém precisa pagar para participar e também ninguém pede dinheiro. No vídeo que assistimos e nessa imagem, você viu mais alguma coisa que você gostou sobre as reuniões? Olha, eu gostei de saber que a participação é voluntária, né? E que durante as reuniões ninguém fica pedindo dinheiro pra gente. Eu gostei muito disso. Ah, isso é interessante mesmo de observar. E sabe que isso está de acordo com o princípio de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Você pode ler também, por favor? Diz assim: faça cada um conforme resolveu no coração, não a contragosto nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso, conforme o texto. Por que, Nath, as testemunhas de Jeová não pedem dinheiro em suas reuniões? Porque aqui na Bíblia fala que a gente não pode dar nada por obrigação, mas com alegria. E cada um deve fazer de acordo com o que resolveu no seu coração. Muito bem, é exatamente isso. Vamos aproveitar agora e dar uma olhadinha nos assuntos de estudo da próxima reunião? Olha só, aqui no aplicativo JW, você pode clicar nesse ícone Reuniões. E aqui selecionar a data da próxima semana, que será de 5 a 11 de junho. Olha só, a primeira parte vai ser um discurso que vai mostrar por que é bom assistirmos a reunião junto com outros irmãos. Depois, olha aqui, vai ter uma parte que vai mostrar como nós podemos louvar a Jeová por comentarmos na reunião. E ainda a outra parte vai ensinar como podemos nos preparar para esses comentários. Tem alguma parte da reunião que você acha que vai ser mais interessante ou de ajuda para você? Então, você sabe que eu nunca fui nas reuniões de vocês, né, das testemunhas de Jeová. Mas eu achei interessante essa primeira parte que você comentou do discurso. Ah, que legal que você gostou, Nath. Então, para nós colocarmos tudo o que consideramos hoje na reunião em prática, o que você acha de combinarmos de irmos para o Salão do Reino juntas e assistirmos a próxima reunião? Acho que tá na hora, né? Acho que é bom eu ir lá conhecer, sim. Que legal, Nath. Então vamos. Vamos. Muito obrigado às irmãs, Natália, pela participação, também boa preparação. Pudemos usufruir bastante da matéria designada e também do ponto que a irmã havia anotado, né? A irmã nos mostrou como dirigir um estudo bíblico progressivo, né? Já mostrou ali como colocar em prática o assunto, e eu acho que a estudante veio para o salão, viu? Deve estar aí hoje, tenho certeza, né? Foi muito bom como a irmã fez isso, né? Pensou na estudante, como colocou o assunto de forma que ficou harmonioso, né? Ficou tranquilo, a estudante não se sentiu pressionada, mas ela conseguiu raciocinar, né? E isso ajuda a estudante ficar mais à vontade para vir também para a reunião. Muito obrigado pela preparação. Os irmãos que participaram hoje, não esqueçam de anotar em seus livros, né? Hoje vocês cumpriram ou passaram por um ponto da brochura melhor e vocês podem dar a anotação ali da data, tudo bem? Não se esqueçam de fazer isso. Agradecemos a todos pela excelente participação. Agora nós iniciaremos a terceira parte da reunião, que é Nossa Vida Cristã. E para isso, aqueles que não têm impedimento podem se levantar, porque entoaremos um cântico, e o cântico designado para esse momento é o cântico 56. Ele tem por tema, faça da verdade a sua vida. Está baseado em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Conforme o tema anunciado, eu gostaria de convidar tanto os irmãos como os jovens, uma vez que nossa congregação tem bastante, para acompanhar comigo o que diz aqui no livro do Salmo. O Salmo é o capítulo 26. E aqui nós vamos ver como que Davi tinha uma confiança em Jeová, né? Nós podemos ver que no versículo, logo o primeiro versículo, ele diz assim, julga-me, ó Jeová. Depois, no versículo 2, ele diz, examine-me, ó Jeová. E o 3, nós notamos então a confiança que Davi tem, porque ele diz assim, pois o teu amor leal está sempre diante de mim, e eu ando na tua verdade. Então note, jovens, Davi, um grande exemplo para todos nós e também para vocês, ele tinha essa confiança e ele procurava sempre estar fazendo a vontade de Jeová. Portanto, não é elogiável, não é amoroso da parte de Jeová ver o quanto que Jeová ama a todos vocês, jovens?
Não é bom saber que Jeová, além de amar a todos vocês, ele ainda ajuda a vocês? Nós podemos ver que Davi tinha essa confiança em Jeová, conforme ele disse aqui no livro de Salmos. E Jeová, além de amar muito a todos vocês, ele ajuda a vocês nos seus desafios. Então, quando vocês enfrentam um desafio, e sabemos que enfrenta, seja na escola, em todos os lugares, lembra-se de Jeová, lembra de clamar a Ele, lembre do exemplo de Davi, conforme Davi fez. E ainda mais, Jeová ele promete ajudá-los vocês, então isso que é importante. Porque além de você poder recorrer a Ele, você pode confiar que Ele vai ajudar a você, talvez, a sair daquela situação em que você enfrenta, nós podemos ver. Por isso é que nesse tema, ali diz que Jeová, Ele é o Pai dos órfãos. E por que Ele é? Porque também existe aqueles que muitas vezes são criados somente pelos pais ou pelas mães, né? E esse, podemos dizer que sim, enfrenta ainda maiores dificuldades, mas pode confiar em Jeová, porque não importa qual seja a sua situação na família, Jeová está de braços abertos para ajudá-los. Nós agora vamos ver aqui um vídeo e depois então os irmãos podem expressar seus comentários, especialmente os jovens. O tema para esse vídeo é: eles lutam pela fé e vencem os que são criados por uma mãe ou um pai solteiro. Por exemplo, para todos nós e para os jovens, né, desses irmãos. Por isso a primeira pergunta: o que você aprendeu do exemplo de Tami, Charles e Jimmy? Vamos começar ouvindo a irmã Laís Galderito. Embora eu tenha uma família estável e ativa na organização, aprendi que, independente da minha família, o que vai fortalecer a minha fé é a minha relação com Jeová, pois Ele vê o meu potencial e vai me dar forças em todas as dificuldades que eu enfrentar e irá me abençoar por toda a minha vida. E eu sou grata a Jeová por ter pais que são um exemplo para mim e que me ajudam e incentivam a sempre fazer mais para Jeová. Obrigado, irmã Laís. O irmão Jonatas Mascarenhas. Então, Jeová ele cuida de nós em todas as oportunidades. E vendo o exemplo dos irmãos no vídeo, ficou muito claro que, independente do que aconteça com os nossos pais, se nós acreditarmos em Jeová, nós vamos poder prosperar. Então, eu tive a bênção de ter a minha mãe, na verdade, mas meu pai nunca foi uma pessoa que colaborou, pelo contrário. Então, da mesma forma que aconteceu ali com Ezequiel, que nós podemos observar na leitura, Jeová ele nos adota. Então era muito difícil me sentir sozinho numa congregação com 100 pessoas, onde eu tinha ali, cada uma como pessoa da minha família, e os anciãos como meus pais, e Jeová como meu cuidador. Então, seguindo ali o exemplo, funciona bem. Obrigado, irmão Jonatas. E a segunda pergunta diz: que certeza o Salmo 27:10 dá para os que são criados por apenas um dos pais? A irmã Laís Mascarenhas. Com certeza, mesmo que nosso pai ou mãe nos abandone, Jeová ele nos acolherá, como disse nos Salmos. E como o irmão Charles disse, foi exatamente o que aconteceu com ele. Jeová sempre o ajudou. Então isso sempre me deu e me dá a garantia de que eu nunca vou estar sozinha, seja com a ajuda do seu Espírito Santo, ou pelo apoio dos irmãos da congregação, o encorajamento das reuniões e da pregação. Jeová ele é meu pai querido, que nunca me abandonará. Obrigado, irmã Laís. Então, jovens, viram que hoje as partes estão sendo, podemos dizer, sempre chamando a atenção de vocês. E se vocês realmente confiarem em Jeová, vocês podem ter a certeza do que diz aqui no livro de Provérbios, o capítulo 3, que diz o versículo 1 e o 2. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, e que o seu coração obedeça os meus mandamentos, porque eles lhe acrescentarão muitos dias e anos de vida e paz. Sim, jovens, vocês realmente terão, se vocês confiarem em Jeová.
Muito obrigado, irmão Luiz. Com certeza entendemos muito bem como Jeová é um excelente pai, né? Agora nós temos um assunto que é uma necessidade local. Há pouco tempo atrás, os irmãos ouviram sobre um plano de segurança, né, que as congregações foram orientadas a adotar. O irmão Paulo Fomes falará um pouquinho mais sobre esse plano de segurança para nós. Vamos dar atenção ao irmão Paulo. Muitos se lembram do tempo em que as pessoas deixavam suas portas encostadas, sem trancas, ou com os muros baixinhos. Bom, esse tempo já passou, né? Hoje vemos casas com seus muros aumentados, muros altos, cercas de proteção que parece um campo de concentração. Hoje nós vivemos sobre os olhares frios das câmeras de segurança que por si só não avisa, olha, tem um intruso no seu quintal. Ou seja, exige-se um aparato, um conjunto de sensores que ao detectar algo, as sirenes disparam escandalosamente. Vivemos num tempo em que a Bíblia diz, né, em 2 Timóteo 3,13, né, que as pessoas más se tornariam cada vez piores. Bom, nós vamos direto ao assunto. Será que os atentados aos salões do reino são coisas de agora? Há mais de 30 anos, em 21 de julho de 1985, na Austrália, uma bomba explodiu e arrasou um salão do reino, causando uma morte e quase 50 pessoas feridas. E bem recentemente, né, em Hamburgo, na Alemanha, no dia 9 de março de 2023, 8 irmãos morreram e 7 ficaram gravemente feridos. Diante destes acontecimentos, entre outros, se fez necessário que tomássemos medidas extremas de segurança. Em nosso salão, embora com um bom sistema de segurança, câmeras, sensores, cerca elétrica, está sendo adotado um plano de segurança que no mundo todo vai entrar em vigor, né, a partir de 1º de junho de 2023. Numa reunião com os anciãos, servos ministeriais e os indicadores, agora denominados indicador de entrada e indicador de auditório. Ou seja, o indicador de entrada chegará 30 minutos antes de cada reunião e vai monitorar a entrada antes, durante e depois das reuniões. E vai ficar sempre atento aos que querem entrar. Se chegar, por exemplo, algum estranho, aí o indicador de forma bondosa, ele vai conversar, vai tentar identificar essa pessoa que está querendo entrar no salão, se ela foi convidada por alguém, se ela conhece alguém, ou se ela apresenta alguma ameaça, né, uma mochila, alguma coisa que possa ser identificado como uma ameaça. Se não, essa pessoa será convidada a entrar e um irmão vai ficar acompanhando, vai ficar de acompanhante com essa pessoa no salão. O indicador de auditório também vai estar 30 minutos antes de cada reunião e termina depois que todos saírem. E ele vai monitorar também a temperatura e a ventilação do salão do reino. Também vai ser instalado um monitor para que haja uma boa comunicação entre o indicador de entrada e o indicador de auditório. Também o indicador de entrada vai trancar o portão 5 minutos depois do início da reunião e destrancar o portão depois da oração final. Se houver uma necessidade de evacuação rápida do salão do reino, durante uma emergência, por exemplo, o indicador de auditório irá orientar os irmãos, sem pânico, para que não haja pisoteamento, e ele indicará as rotas que estão indicadas pelas setas nas laterais do salão do reino. Mas não podemos subestimar o fato de nunca nós termos tido, né, ocorrências, alguns acontecimentos assim desse ponto, desse sentido, né? Mas temos que estar preparados por situações que envolvem sérios riscos de segurança. Aí os indicadores vão agir imediatamente
contra pessoas que tenham a intenção de causar danos físicos a outros. Aí o indicador de auditório tentará acalmar a pessoa e levá-la para fora do auditório. E ele será então convidado a se retirar. E se essa pessoa não se retirar, continuar insistindo, então será chamada a polícia. Numa ameaça de bomba, o indicador pedirá para que saiam o mais breve possível do local, sem pânico e com orientação do indicador também. Se houver um conflito civil, turbas, etc., se não for seguro sair do salão do reino, os anciãos irão determinar se é necessário se abrigar no local. E se afastarem das janelas e, em alguns casos, até mesmo, pedir para que possam ficar debaixo das cadeiras, se abrigar debaixo das cadeiras. Então, os anciãos vão acompanhar os comunicados das autoridades para saber se já é seguro, então, sair do local onde estão abrigados. Também, se houver uma emergência médica, o indicador de auditório vai se certificar de que sejam acionados os serviços de emergência. E o indicador de entrada cuidará para que o caminho esteja livre, né, para que o acesso desses profissionais possam atender a emergência. Bom, os indicadores, os anciãos, os servos ministeriais foram instruídos numa reunião, treinados para esse plano de evacuação, plano de ação de segurança. E uma vez por ano, então, todos esses anciãos, servos e indicadores vão revisar esse plano de segurança se houver necessidade. Bem, irmãos, com certeza agradecemos, né, o cuidado amoroso de Jeová e a importância de obedecer aos que tomam a dianteira. Acatamos o que diz em Provérbios 22:3, que diz que quem é prudente vê o perigo e se esconde. A promessa de Jeová em Isaías 32:17 e 18, que diz que moraremos em segurança permanentes. O Salmo 4:8, somente Jeová nos faz morar em segurança. E Miqueias 4:4, ninguém nos fará ter medo. Muito obrigado, irmão Paulo, pelos lembretes e instruções oportunas para que estejamos em segurança no salão do reino. Com certeza todos nós acataremos de prontidão as orientações que nos forem dadas. Agora nós teremos o estudo bíblico de congregação, em que o irmão Edilson Otso conduzirá o tema "Você está pronto para ser batizado?" Vamos dar atenção, irmão Edilson. Muito bom. Agora iremos considerar o livro Seja Feliz, com a lição número 47. Você está pronto para ser batizado? E quando nós analisamos o livro Seja Feliz como um todo e vem tratando esse assunto a respeito de batismo, esse já é a terceira lição que vem tratando, né? E é a última lição também do ponto número 4, né, desse livro. Então nós queremos aproveitar bem mesmo nessa lição, porque nós queremos que o nosso estudante ele se batize, porque esse é um requisito para que ele seja salvo. Então, nós iniciaremos com a leitura do parágrafo de introdução, e o número 1, e quem fará para nós é o nosso irmão Lucas Alves. Você já aprendeu muitas coisas sobre Jeová por meio do seu estudo da Bíblia. É provável que você já tenha feito algumas mudanças para colocar em prática o que aprendeu. Mas pode ser que alguma coisa esteja impedindo você de se dedicar a Jeová e ser batizado. Nesta lição, nós vamos ver algumas das coisas que poderiam impedir você de se batizar e como você pode lidar com elas. Para se batizar, você precisa ter um conhecimento exato da verdade. Isso não significa que para se batizar você precisa saber responder toda e qualquer pergunta que façam sobre a Bíblia. Mesmo quem já se batizou há muito tempo continua aprendendo sobre Jeová. Mas você precisa conhecer os ensinos principais da Palavra de Deus. Os anciãos vão ajudar você a descobrir se já aprendeu o suficiente para se batizar. Muito bem. Então a primeira pergunta aqui, será que você, o estudante, precisa saber tudo da Bíblia para se batizar?
irmã Etiane? Conforme o texto de 1 Timóteo 2,4, precisa ter um conhecimento exato da verdade. Mas isso não significa que, para se batizar, você precisa saber responder toda e qualquer pergunta que façam sobre a Bíblia. Mas precisa conhecer os ensinos principais da Palavra de Deus. Isso. Muito bom. A irmã Maiana ainda? O apóstolo Paulo, também falando aos Colossenses, ele diz isso, né? Que ele desejava que eles aumentassem no conhecimento exato de Deus. Por quê? Porque não importa quanto tempo tenhamos de batismo, todos nós sempre vamos continuar aprendendo, tanto agora quanto no novo mundo também. Isso. Conhecimento é gradativo, né? Então agora vamos ler os parágrafos números 2 e o 3 já. Antes de se batizar, você precisa se arrepender e dar meia volta. Isso significa que você se arrepende profundamente de qualquer coisa errada que tenha feito no passado e pede perdão a Jeová. Também significa que você está decidido a viver de acordo com a vontade de Jeová e que não quer fazer nada que ele diz que é errado. Outra coisa que você precisa fazer é estar assistindo às reuniões e pregando junto com a congregação. Alguns têm medo de não conseguir fazer tudo o que prometeram para Jeová. É verdade que às vezes você vai cometer erros. Afinal, até homens e mulheres fiéis mencionados na Bíblia erraram. Mas lembre-se que Jeová não espera que seus servos sejam perfeitos. Ele fica feliz quando você faz o seu melhor. E ele vai ajudar você. Na verdade, Jeová garante que nada será capaz de nos separar do amor dele. Muito bem. Então, antes de fazer a pergunta do parágrafo número 2, o irmão Lucas vai ler o texto de Atos 3,19. Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Agora sim, então quais são algumas das coisas que você precisa fazer antes de se batizar? A irmã Thaís Gaudi? Então, um primeiro ponto é nos arrependermos, né, de forma profunda de qualquer coisa errada que tenhamos feito no passado e pedir perdão a Jeová. Isso. Temos mais coisa ainda? A irmã Natália Zacarias? Também o estudante precisa estar assistindo às reuniões e pregando junto com a congregação. Isso, algumas coisas básicas, né, que os estudantes eles precisam fazer antes de batizar. Então agora vamos ler o texto, o irmão Lucas vai ler o texto de Salmos 103, o 3 e o 14. Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Pode ler outro texto também, irmão Lucas? De Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Então agora a pergunta do parágrafo número 3. Por que você não deve ter medo de se batizar? A irmã Evelyn? O Salmo mostrou que um pai ele é misericordioso com os filhos, né? Então ele não exige dos filhos algo que eles não possam dar. Assim também é Jeová, né? Ele não vai exigir de nós a perfeição. Ele lembra de que somos pó, né? Que erramos. E, na verdade, Jeová leva em conta o nosso esforço de fazer o melhor para agradá-lo, né? E ele ainda promete que vai nos ajudar. Então podemos ter a certeza de que se nos esforçarmos em fazer o nosso melhor, nada nos separará do amor dele. Muito bem. Então agora vamos prosseguir. Temos lá no Aprenda Mais. E nesse estudo, por conhecer melhor a Jeová e também aceitar a ajuda dele, isso vai dar força para o estudante, a força que ele precisa para vencer qualquer dificuldade se batizar. Então o ponto número 4 vem falando, conheça
melhor a Jeová. Então, até que ponto um estudante precisa conhecer a Jeová antes de se batizar? A ponto de amar a Jeová e agradar a Ele também. Então, agora vamos assistir um vídeo em que vai mostrar alguns estudantes ao redor do mundo que fizeram para conhecer melhor a Jeová. E o vídeo tem como tema como alguns chegaram ao batismo. Vídeo encorajador, né, para os estudantes. Então, com base nesse vídeo, o que ajudou algumas pessoas a se prepararem para o batismo? A irmã Vanessa Garcia? Foi ter uma boa rotina espiritual, né? Por ler a Bíblia, orar a Jeová, assistir às reuniões, participar na pregação. Então, tudo isso ajudou eles a se achegarem mais a Jeová e estar preparados para esse passo tão importante. Isso, muitas coisas ali nós vimos nesse vídeo, né? Vamos ler agora Romanos 12:2. O irmão Lucas vai ler para nós. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. O irmão poderia colocar também a gravura que está relacionado a esse ponto número 4 também, por gentileza? E se nós pensarmos, né, talvez o estudante ele tenha alguma dúvida em relação a algum ensinamento bíblico ou a respeito do que as testemunhas de Jeová elas ensinam. Então, como que nós podemos usar aí esse texto para ajudar o estudante e como também essa gravura está relacionada a esse ponto? A irmã Renata? Então, a gente não consegue amar alguém se a gente não conhece ela antes, né? Então, por isso o conhecimento vem antes, é sempre tão importante. É isso que essa jovem está fazendo, né? E é assim que ela vai conseguir, depois de adquirir esse conhecimento, aos poucos amar Jeová e conseguir fazer, parar de se amoldar o mundo, como diz o texto, né? E fazer suas mudanças. Muito bem. A irmã Laís? E o texto de Romanos fala por comprovar por si mesmo a vontade de Deus. Então o estudante ele tem que comprovar, ele não tem que acreditar porque o instrutor está falando que é verdade. E na imagem a gente vê que a instrutora ela está fazendo perguntas e deixando a estudante à vontade em expressar o que vem do coração. Pela expressão dela a gente vê que ela está bem relaxada e ela está falando exatamente o que ela pensa. E é assim que o instrutor vai descobrir se ele realmente acredita naquilo que ele está estudando. Muito bem observado. Então agora nós temos o ponto número 5. Vencendo qualquer dificuldade para se batizar. Então todos nós enfrentamos desafios quando decidimos nos dedicar a Jeová e ser batizados. Então vamos ver um exemplo no vídeo. Vencendo desafios por amor a Jeová. Então no vídeo, que desafios Naranguerel precisou vencer para servir a Jeová? Irmão Jorge Mário? Então ela era militar, então teve que deixar a carreira militar. Isso também representou uma decepção para a família, então foi outro obstáculo. Depois ela teve que decidir se iria se casar ou não com o seu namorado, que não queria servir a Jeová e queria que ela também não servisse, né? Então foram grandes desafios que ela teve de enfrentar para servir a Jeová. Não foi fácil, não é verdade? Mas então, como que o amor que Naranguerel tinha por Jeová a ajudou a vencer esses desafios? A irmã Oralda Fonseca? Então a gente viu que não foi fácil para ela, né? Ela teve que deixar essa carreira, né? A família ficou contra e também teve que deixar o namorado. Então o amor que ela tinha a Jeová fez com que ela tomasse as decisões certas. E ela dedicou a sua vida a Jeová e serve a Jeová como uma pioneira especial. Né?
grande amor por Jeová, um grande exemplo, né? Então agora o irmão Lucas vai ler os textos de Provérbios 29 e 25 e 2 Timóteo 1,17. Tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Muito bem. Então, o que nos dá coragem para vencer os desafios, conforme esse texto que o irmão Lucas acabou de ler? A irmã Rafaela? Então, Jeová, o próprio Jeová, né, ele por meio do seu Espírito, ele nos dá o seu poder para termos coragem para vencer os desafios. E ele não quer que seus servos sejam covardes ou que tenham medo, né, um medo que possa impedir ou paralisar da pessoa fazer as coisas que agradam a ele. Então, os estudantes muitas vezes vão sofrer pressões de colegas, familiares, né, pressões para impedir que ele alcance, né, o alvo de se batizar, de continuar o seu estudo. Mas ele não precisa ter medo e não desistir, porque Jeová vai estar ali para ajudá-lo. Muito bem. Temos uma gravura também, nesse ponto número 5. Poderia colocar por gentileza? O que está acontecendo nessa gravura? Após o nosso estudante aprender bastante a respeito sobre Jeová. Irmão Jonatas? Nós vemos um momento de oposição, provavelmente, do que seria da família, né? Então é muito comum, quando a pessoa está prestes a se batizar e tem parentes que são descrentes, receber algum tipo de oposição. Talvez a mãe, a filha, algum outro parentesco. Muito bem. Mas como nós vimos no texto, né, podem confiar plenamente em Jeová. E agora, o número 6, confie na ajuda de Jeová. Então, nós temos aqui um vídeo, Jeová vai ajudar você. Então, nós depois faremos algumas perguntas. Ô pai, e você? Uns anos atrás, as testemunhas de Jeová nos visitaram. A Rachel começou a estudar a Bíblia primeiro. Depois, eu e os meninos também começamos. Era a primeira vez que a gente aprendia o que a Bíblia realmente ensina. Pouco tempo depois, nós começamos a pregar. Quer dizer, nem todos nós. Eu sabia que essa era a verdade, mas eu tinha medo de não conseguir fazer tudo o que Jeová pede. Tô ocupada. E se eu decepcionar os irmãos? E se eu decepcionar Jeová? Viu? Me dá só um segundo. Ok, então. Ben, um ancião da congregação, viu que eu não estava legal. Ele se aproximou de mim primeiro. Ele perguntou o que tinha me atraído a Jeová. Eu disse que foi saber que Jeová não é duro nem exigente, mas é um pai amoroso. O Ben também disse que quando fazemos o nosso melhor para servir a Jeová, Ele faz o resto. Ele explicou que Jeová conhece nossas limitações e não espera perfeição. E Jeová está sempre pronto para ajudar, porque Ele quer o melhor para nós. 41. Então ele leu Isaías 41:10. Não tenha medo. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Eu não preciso ser perfeito para servir a Jeová. Só preciso ter amor e confiança nele. E Ele vai fazer o resto.
vídeo, o que estava impedindo um estudante da Bíblia de se batizar? A irmã Camila? Então ele tinha medo de não conseguir fazer o que Jeová pede e decepcionar Jeová e os irmãos. E isso impedia tanto se batizar como até sair na pregação. Muito bem. Então, e o que fortaleceu a confiança dele em Jeová? O que foi que fortaleceu? A irmã Evelyn? Foi um ancião, né, a princípio, que o ajudou a ver que quando nós fazemos o nosso melhor, Jeová faz o resto. Muito bem. Então nós vimos aqui, né, da confiança que o estudante, né, ele pode ter, né, com a ajuda de Jeová. E agora o irmão Lucas vai ler o texto de Isaías 41, 10 e o 13. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz, não tenha medo, eu o ajudarei. Muito bem. Então, se você se dedicar a Jeová, como pode ter certeza de que é possível cumprir a promessa que fez? A irmã Rosa Maria? Jeová dá essa própria garantia, né? No texto que nós acabamos de ler. Ele diz ali que ele vai ajudá-lo, vai fortalecê-lo, né? E essa garantia de Jeová, ela é tão extensa, ela é tão profunda, que ele mesmo fala que ele vai estender a sua mão direita, né, para ajudá-lo a se levantar. Subentende-se que você talvez esteja numa posição difícil, né, acuado, ou você caiu, ou você tropeçou, mas Jeová está ali, né, para estender a mão direita dele, tirá-lo dessa situação e fortalecê-lo e ajudá-lo. Muito bom. Então agora temos o ponto número 7, aumente sua gratidão pelo amor de Jeová. Então, o irmão Lucas vai ler o texto de Salmos 40 e o verso 5. Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. Muito obrigado pela colaboração, pela ajuda, irmão Lucas. Então, que bênçãos de Jeová são mais especiais para você? Talvez os irmãos aqui poderiam mencionar uma bênção que é especial. A irmã Maiana? Para mim, uma das mais especiais que existem é a fraternidade mundial, que para mim supera o laço de sangue. Muito bem. Aqui, conforme Jeremias 15:16, ele falou que a palavra de Jeová tornou a exultação e a alegria do meu coração, pois eu levo o teu nome, ó Jeová. Então, por que ser uma testemunha de Jeová é um privilégio especial? Irmã Laís Mascarenhas? Porque, como o texto mostrou, nós levamos o nome de Jeová. Então, as nossas ações, elas defendem e honram esse nome. E nós testemunhamos também a respeito dele. Muito bem. Aqui, logo em seguida, vem trazendo essas 3 perguntas, né? E nessas 3 perguntas, nós podemos usar ali para discernir, né, aquilo que o estudante pensa. E se nós vermos ali a gravura, que há no ponto número 7, né, aumentando aqui a irmã, aumenta por meditar no que Jeová tem feito, aumenta muito a gratidão, e também por ela meditar em tudo, né, nos pontos que nós vimos, ela, na gravura seguinte, mostra que ela chega ao batismo. Então, o resumo desta lição, né, que com a ajuda de Jeová, o estudante ele pode vencer qualquer dificuldade para se batizar. Então, como revisão, nós temos 3 perguntas, e a primeira é: será que você precisa saber tudo da Bíblia para se batizar? Irmã Márcia?
Não, é necessário que se tenha o conhecimento exato da verdade, conhecer os ensinos principais da palavra de Deus, mesmo porque depois do batismo você vai continuar aprendendo sobre Jeová. Muito bem, é sempre bom o estudante ter esse ponto. Então, que mudanças você talvez precise fazer antes de se batizar? Que mudanças talvez o estudante tenha que fazer? Irmão Edilson. Atos 3,19 fala disso, né? Se arrepender, dar meia volta. Então o instrutor tem que estar atento e de maneira bondosa apontar para ele aquilo que ele ainda precisa fazer, né? Até porque tem que ser uma coisa genuína, um arrependimento sincero do seu passado, né? E estar disposto a fazer de maneira definitiva, né? Viver de maneira definitiva, de acordo com a vontade de Jeová. Muito bom, um papel importante que o instrutor tem, né? Então, por que você não deve deixar que o medo impeça você de se batizar? A irmã Milka, né? Porque Jeová não espera a perfeição de nós, né? Ele é um Deus misericordioso e Ele conhece as nossas limitações. Ele só quer o nosso melhor. E se cometermos algum erro, Ele vai nos ajudar, estará sempre do nosso lado. Como diz Romanos, né, que nós lemos, nada vai nos separar do amor dEle. Muito bem. Então, depois nós temos aqui, para finalizar o quadro, tente o seguinte. Então, aqui como sugestão, né, vem essas listas: estou pronto para pregar com a congregação e estou pronto para me batizar. Então, nós vamos incentivar o estudante a ver essa lista, ele fazer uma autoanálise, né, para ver se ele está pronto para se batizar. Então, agradecemos a colaboração dos irmãos e vamos usar essa ferramenta para ajudar os estudantes a chegarem ao batismo. Agradecemos, irmão Edilson, pela boa condução do estudo bíblico, também irmão Lucas com a ajuda da leitura. Que reunião, não é mesmo, irmãos? Conseguimos aprender, também acatar sugestões e orientações e receber bons lembretes de Jeová sobre o nosso trabalho de pregação, como ser um servo leal, como ajudar os irmãos a ter alegria servindo a Jeová, aqueles que são órfãos, na verdade, por assim dizer, e como que nós podemos também, se é o nosso caso, nos empenharmos para trabalhar para Jeová e ser leal a Jeová em qualquer situação que estejamos, não é mesmo? Com certeza, tudo isso vai nos dar bastante matéria para pensar, meditar à noite, talvez até a próxima reunião. Agora nós passaremos aos irmãos alguns anúncios que nós temos, e para isso eu peço que deem a sua devida atenção. Está relacionado à programação da nossa reunião para a semana do dia 12 de junho. 12 de junho, né? Então daqui a algumas semanas. Vai haver uma modificação na programação dessa reunião. Então o boletim do Corpo Governante, número 4 de 2023, vai ser mostrado nessa reunião, nessa semana, do dia 12 de junho. No lugar da parte de 10 minutos, proteja-se da apostasia, e da parte de necessidades locais de 5 minutos. Então nós incentivamos os irmãos também a se prepararem para isso, né? E talvez programar já, talvez uma adoração em família, com essa matéria que será substituída, né? Faça um bom uso também da apostila nesse sentido. O próximo anúncio está relacionado a uma visita especial que receberemos aqui na nossa região, né? Então o anúncio que veio também do escritório diz assim: visita dos representantes da sede mundial. É um prazer informar que nos dias 18 a 31 de janeiro de 2024, a família de Betel vai receber a visita de 2 representantes da sede mundial. O irmão William Tanner, junto com sua esposa Linedra, e o irmão Kennedy Florin, junto com sua esposa Trish. Durante essa visita, será realizada uma reunião especial com transmissão para todas as congregações do país. No tempo devido, as congregações receberão mais informações sobre o dia e o horário dessa reunião. Então, que alegria, né? Já vamos nos preparando para janeiro, estarmos nessa reunião especial, né? Então agora, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, nós convidamos os irmãos que não têm impedimento para juntos entoarmos um cântico. O cântico é o número 86. O cântico número 86, ele tem por tema...
fugiu aqui. Ele tem por tema: as reuniões são o nosso lugar. Está baseado em Isaías, capítulo 50, versículo 4, depois capítulo 54, versículo 13. Após o cântico, o irmão Jorge Mário nos representará em oração.